O governo de Minas busca uma estratégia para melhorar a qualidade da produção a partir de florestas e o plantio de árvores com maior qualidade e sustentabilidade. O Plano Estadual Agrícola de Florestas Plantadas criou alguns objetivos e ações para ampliar a representatividade do setor na bioeconomia. Vamos entender um pouco como esse setor funciona em Minas Gerais e o que é esse plano, conversando com a engenheira florestal e superintendente de fomento florestal na Secretaria de Agricultura, Tayana Arriel. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ótimo dia, Tayana. Obrigada, Guilherme. Bom dia a todos. Pois é, a Secretaria de Agricultura, ela lançou recentemente, né, o Plano Estadual Agrícola de Florestas Plantadas, que a gente chama de PEAF, que é um plano estratégico que visa promover esse setor tão importante para Minas Gerais. E para vocês terem ideia dessa importância, ele representa hoje a maior cultura agrícola de Minas. Minas Gerais tem outras culturas importantes, como o café, a soja, o algodão, e as florestas plantadas hoje são, em área, a maior cultura. É mais de 2,3 milhões de hectares plantados em mais de 811 municípios de Minas. Então, assim, está presente na vida do mineiro. Em quase todos os municípios tem um plantio florestal, um plantio de eucalipto, né, que serve aí para produzir madeira. Bom, como é que o plano pretende funcionar? Essa cultura está, como você disse, arraigada no Estado, ela tem um papel importante, mas o plano está propondo fazer exatamente o que, Tayana? Isso. O plano, ele é uma política pública, né? E como toda política pública, ele visa balizar esforços entre o setor privado, a sociedade civil e também o governo para organizar melhor essa cadeia. Por exemplo, atraindo novas oportunidades e negócios para Minas Gerais, promovendo a desburocratização de algumas exigências que ainda entravam ali o negócio florestal e também busca organizar através de capacitação, de tecnologia, junto à academia também, que é um braço muito importante desse setor, manter Minas Gerais com essa liderança no agro, né, nesse ponto do agro e no que tange aos plantios florestais, que são aí a nossa maior cultura. Esse plano ele tem um ponto que eu acho importante a gente trazer para essa conversa, que é pensar não só no pequeno e médio produtor, mas também em agroindústrias que, de certa forma, usam e se beneficiam desses produtos que vêm de florestas plantadas como matéria-prima. Como que esse plano vê esse olhar para o pequeno e médio produtor e também para a agroindústria? Ótima pergunta. Hoje, para você ter ideia, né, a agroindústria mineira, florestal, ela é muito bem estabelecida. A silvicultura que é uma das mais avançadas do mundo. Temos aqui diversos cursos de engenharia florestal, que é o curso que toma conta, né, desse setor. E hoje, mais de 60% da madeira que essas empresas usam é produzida por pequeno e médio produtor. Então, a indústria hoje que faz o carvão, que faz a madeira tratada, que faz a celulose, ela depende também dos pequenos e médios, porque são maciços espalhados em Minas inteira. Então, para a indústria ter essa força, ela precisa dessa união com os produtores rurais, que é o que a agricultura, a Secretaria de Agricultura, visa promover. A gente falou do carvão como matéria-prima para muitas das indústrias, mas quais são as outras produções que se tira a partir das florestas plantadas, tá? Isso. A madeira, né, ela é o principal produto que a gente tira das florestas plantadas. Essa madeira ela pode ser carbonizada, faz o carvão. Mas, além disso, a gente usa toda a árvore. E outros usos da madeira, por exemplo, a madeira em tora, que é usado para poste, para construção civil. A madeira serrada, que são utilizadas as tábuas para piso, para ripa, para diversos outros usos artesanais. Ela está presente nas mesas, nas portas. Nós temos também o uso dessa madeira para a produção de celulose, né? Então, todo o papel hoje brasileiro, ele vem de plantios comerciais sustentáveis de madeira. Então, a gente produz o papel hoje de floresta plantada. Além disso, a gente pode usar essa madeira em caldeiras para produzir energia e a gente pode utilizar não só a madeira quanto produtos não florestais não madeireiros, como as folhas, os galhos. A gente tem essências aí bem valorizadas pelos mercados hoje, utilizando aí nos cosméticos, em tintas, vernizes e até mesmo no molho barbecue. É utilizado a essência ali da madeira. Que legal pensar que coisas tão simples que estão no nosso cotidiano passa por esse trajeto inteiro. Eu queria fazer uma pergunta no sentido de... Bom, a gente está falando de um plano que, de certa forma, pretende unificar as diretrizes para esse setor,
Mas em Minas Gerais, tem alguma região que tem demandas mais específicas? Alguma região que requer mais um olhar mais direcionado diante desse plantio? Olha, Minas Gerais, ela é tão diversa e tem tantas oportunidades que a gente consegue plantar em todas as regiões. Os plantios aqui, eles são mais ou menos localizados da região central para o norte, noroeste de Jequitinhonha, né? Mas a gente, como eu disse, tem no estado todo. E um olhar mais especial que o governo tem lançado é para o norte e a região do Jequitinhonha, por ainda possuir áreas, grandes áreas, né, disponíveis para esses plantios, que tornam também o estado atrativo para novos empreendimentos, para novos investimentos. Mas a gente consegue plantar em Minas Gerais inteira e tem oportunidade, tem bastante terra. A gente é beneficiado por uma malha logística muito boa, rodoviária, né, e também recursos hídricos, condições climáticas e de solos que deixam Minas Gerais nesse destaque e apta para receber esses plantios em qualquer região. Tem um investimento direcionado para alguma região que tenha expansão que já está conectada com a indústria, tá? Ou seja, você tem gente que está em busca deste ativo, eu vou chamar assim, para a sua produção e que está em busca, inclusive, de parceria com o governo para dizer, eu preciso que me ajudem aqui a colocar esse produto para eu funcionar? Sim, eu tive em visita recente no Vale do Jequitinhonha, uma região até então pouco conhecida pelos mineiros quanto às suas riquezas, e é uma região muito rica. E lá existe uma demanda crescente por madeira de várias esferas do setor florestal, tanto para carvão, para madeira serrada, para cavaco. Então, lá, por exemplo, a indústria está procurando pessoas para plantar. Norte de Minas, a mesma coisa. A gente vê vários empreendedores externos a Minas fazendo visitas, região do Noroeste. E um outro ponto importante de Minas é que a gente ainda tem muita área degradada para se recuperar. E muitas dessas áreas a gente não consegue plantar algumas culturas agrícolas alimentícias. Então, o eucalipto se mostra muito apto para recuperar essas áreas e ainda gerar renda, gerar riqueza e produzir madeira. Você falou sobre... perdão, pode ir. Não, eu queria perguntar, só emendando uma questão específica sobre o eucalipto, porque, bom, eu vou pegar aqui os tempos de escola, quando falávamos sobre a cultura do eucalipto precisa de um tempo maior para a recuperação do solo, para que outra cultura chegue para substituí-la ou para uma nova fase de plantio dessa mesma cultura. Essa é uma realidade que ainda é verdadeira. Há tecnologias novas que estão embarcadas nesse processo e que mudaram esse perfil. Como é que é essa relação? Tecnologia e a produção especificamente disso que eu mencionei, Tayana. Ótima pergunta. Você falou o ponto central que mudou essa história, que é a parte da tecnologia. Hoje, as técnicas de manejo que o setor usa e que são empregadas aqui em Minas permitem uma ciclagem de nutrientes, um enriquecimento desse solo muito grande, comparado a uma área, por exemplo, que é com uma pastagem ou com uma outra cultura não agrícola, não florestal. Por exemplo, no recobrimento do solo, né, o eucalipto ele fica 7 anos ali, melhorando o clima, melhorando aquela qualidade de solo, a chuva quando vem filtra melhor, e a gente faz o uso mínimo ali do revolvimento do solo quando vai plantar, a gente planta na entrelinha, deixa raiz, deixa galho, deixa folha, então tem toda essa ciclagem. O que a gente joga no solo é muito pouco para enriquecer aquele solo, porque a própria folha da colheita ali tem essa ciclagem. Então a técnica hoje ela está muito mais avançada, a gente não empobrece o solo, muito por contrário, em conversas com produtores rurais, eles têm falado, né, que o solo melhorou, o solo, esse eucalipto plantado em declives, né, em aclives também, auxilia a conter esses solos para não escorrer, para não ter buraco, para não ter vossoroca. Então a gente vê muitos benefícios, que eu poderia citar aqui vários para vocês. Você estava falando sobre áreas degradadas, e aí eu queria tocar num ponto que esse plano traz, que é o selo verde. E o plano até traz aqui que é uma aposta para tentar coibir até práticas ilegais. Então, eu queria entender de que forma que esse selo vai ser aplicado dentro desse setor e como que ele vai ser identificado, como que a presença de um selo verde dentro desse plantio pode ajudar a gente não ter um aumento de desmatamento. Exato. O setor florestal legal, que a gente chama, que segue todas as legislações e que está preocupado, que tem essa conscientização ambiental,
ele já faz todas essas práticas que o tornam verde, né, que tornam merecedor de um selo, um reconhecimento. E esse selo a gente busca através, né, do plano e também de ações com parceiros, com a Secretaria de Meio Ambiente, identificar essas práticas, identificar onde estão, quem está produzindo e valorizar isso de alguma forma. Por exemplo, ele já está fazendo um bem enorme em produzir, gerar riqueza para o Estado e ainda está conservando e produzindo de forma legal, com todos os encargos, com todas as obrigações em dia. Então, o primeiro passo seria isso, organizar, identificar e promover, por exemplo, junto a órgãos internacionais, junto a próprios outros órgãos do governo, melhorias, sejam tributárias, sejam ambientais, para que esse produtor, para que essa empresa continue sendo incentivada a fazer o certo, a fazer o que é correto, que é o que a gente promove, o setor florestal de base legal para a produção sustentável aqui no Estado. Essas exigências elas estão mais em alinhamento com necessidades do mercado brasileiro ou do mercado internacional, ou, evidentemente, as duas coisas. Assim, o selo ele serve hoje para sustentar melhor a nossa compra de madeira interna, ou ele serve também como um parâmetro internacional? Isso, ele é um pouco dos dois. Aqui em Minas, o nosso carvão vegetal é o maior produto, né, que nós temos das florestas, e sem essas certificações, essas bases legais, as indústrias não vão comercializar, né? Ela precisa de uma garantia que está chegando ali para produzir na siderúrgica, na metalurgia, tem uma qualidade, tem uma rastreabilidade, que é o que o governo está tentando fazer. Porém, a gente tem produtos que são exportados, como a celulose, como a madeira serrada, ela tem uma fiscalização ainda maior, perguntando se esse produto aqui é livre de desmatamento, é livre de práticas trabalhistas ilegais. Então, lá fora também tem esse reconhecimento. Por isso que a gente é tão, vamos falar assim, correto com todas as normas, porque a gente também quer vender o nosso produto. Então, é interessante para nós mesmos sermos legais e termos uma base totalmente organizada e sustentável. Eu queria te perguntar sobre uma questão que eu vou tratá-la aqui numa palavra, Tayana, que é a seguinte: preconceito. A gente tem ideias pré-concebidas sobre o setor. Estamos discutindo sustentabilidade hoje em dia de uma maneira a pegar práticas antigas, como o uso do carvão, este uso de florestas plantadas, e carimbá-las como problemas. E dizer, não, a gente quer lidar sustentabilidade afastando esse tipo de prática. Como é que isso é discutido internamente no setor? Porque acho que é uma tentativa de virar uma chave e da gente, inclusive, compreender como o selo, como outros processos, tem a capacidade de tirar um pouco desse peso do setor. Sim, exatamente. Eu estou na engenharia florestal já faz 15 anos, né? Daqui a pouco pula para 20. E eu vejo, desde que eu entrei, muitos mitos que foram criados ideologicamente no passado devido a algumas práticas trabalhistas, de manejo e ambientais incorretas, porque a gente tem o correto e o incorreto em todas as áreas, concorda? E, infelizmente, essa imagem foi, né, sendo passada para frente, mas agora o que a gente está fazendo? A gente está mostrando que nós produzimos, sim, com sustentabilidade. Então, nós estamos investindo em comunicação, o que essas empresas fazem, o que os produtores fazem, por exemplo, traz de benefício social e econômico para as regiões e para as cidades, essa é uma coisa impressionante. Tem região que só desenvolve porque tem uma empresa florestal, porque desenvolveu ali a cultura agrícola que o produtor pode permanecer no campo produzindo e tendo renda, ele pode estudar os filhos. Então, o setor está trabalhando muito nessa imagem de tirar ele do patinho feio e trazer como protagonista. Olha só, Minas Gerais, maior produtor de árvores. A gente tem lugares na Europa, por exemplo, que tem demanda de madeira, que tem demanda de árvore, que demora 30, 40 anos para conseguir colher. Aqui a gente colhe com 6, 7 anos. E a gente consegue ter um parque industrial organizado no Brasil, não só em Minas, que produz, né, riqueza, que produz tudo quanto a gente usa no nosso cotidiano hoje, que é dependente de madeira, aqui dentro. A gente não depende lá de fora. Então, essa mudança de imagem, de posicionamento do setor é para mostrar. Produzimos riqueza, sim, produzimos com sustentabilidade e temos técnicas hoje que permitem a gente produzir e conservar. A gente faz esse match, essa combinação muito bem. Nós temos que capacidade de fazer atratividade de empresas que não estão em Minas Gerais, que estão eventualmente no Brasil ou do mercado externo.
E eu estou perguntando mesmo no desconhecimento de saber como é que é uma planta de produção, por exemplo, de preparação de madeira, de preparação dos demais produtos. Ela é muito extensa, ela é muito custosa, é um investimento que é possível fazer com recurso de quem está aqui dentro do estado, ou precisa de grandes investimentos internacionais, tá? Isso. O planejamento, né, do negócio florestal, do empreendimento florestal, ele é bem complexo, porque, diferente de outras culturas, o eucalipto ele vai demorar de 6 a 7 anos para te dar um retorno financeiro. Se você quer produzir a partir dessa madeira, você já tem que se planejar desde a área, fazer o estudo, por exemplo, hidrológico, rodoviário, como é que você vai escoar isso, para quem que você vai vender. Por exemplo, vai ter mão de obra? Vai ter matéria-prima disponível para te suprir nos primeiros anos? Ou você vai ter que plantar? Como é que é o solo? Como é que é a pluviosidade daquela região? Então, é um negócio bem complexo. Existem, assim, muitos empreendedores, empreendimentos que fazem esses estudos hoje, que fornecem tanto para governo ou quem quer investir. Mas, hoje, a pegada de ESG, né, tá pegando muito forte no crédito de carbono e outras oportunidades que não só a madeira geram para a indústria. Então, hoje, por exemplo, tem muito investidor que fala, olha, numa planta que vai ter tal produto, eu quero ter crédito de carbono, eu quero fazer uma compensação, eu quero que conserve essa área aqui, e eu vou auxiliar, eu vou dar recurso. Então, é complexo, né? Mas aqui em Minas a gente consegue desenvolver, né, diversos tipos de empreendimentos que vão desde um pequeno produtor que pode ter uma serraria, que pode ter um tratamento de madeira, um carvão vegetal, uma produção de carvão, a plantas de celulose que custam milhões e que demandam ali madeira contínua, né? Hoje, para você ter ideia, tem gente que busca madeira a mais de 1.000 quilômetros, que vem aqui em Minas buscar madeira e leva para outros estados. Então, demanda tem oportunidade tanto externa quanto interna, porque o empreendimento florestal ele pode ser ali de vários tamanhos e ter essa alocação da produção em vários segmentos. Muito bem, nós conversamos com a superintendente de Fomento Florestal da SEAP, engenheira florestal Tayana Arriel. Muito obrigado, Tayana, pelas informações.